Em nome do Adurne Sindicato, do Sindipetro RN e da Frente Brasil Popular, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura da palestra A Defesa do Estado Democrático de Direito e a Reforma da Previdência, com o governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino. O encontro objetiva debater a democracia e os desafios que o país enfrenta após a eleição do presidente Jair Bolsonaro. O evento integra o ciclo de palestras Na Trilha da Democracia, que o Adurne Sindicato, o Sindipetro RN e a Frente Brasil Popular vem promovendo desde fevereiro de 2016, em parceria com outros sindicatos e movimentos sociais. Desde o finalzinho da semana passada, um grupo de alunos aqui da UFRN está fazendo uma ocupação aqui na reitoria da UFRN, e o Adurne democraticamente convida o representante aqui do acampamento Leilane Assunção, Ariston, para dar uma palavra. Olá, boa noite a todos e todas. Sou um dos estudantes que hoje estão ocupando a reitoria daqui da UFRN. Ocupação essa que começou nessa sexta-feira, após a paralisação que aconteceu no dia 14 de junho. A ocupação ela vem justamente com caráter político-cultural. Ela tem um caráter político-cultural que busca desenvolver atividades que possam contribuir com ações contra a reforma da Previdência e contra os cortes na educação. Nós entendemos que esses cortes da educação, eles vêm justamente como uma forma de moeda de troca para poder passar essa reforma da Previdência. Reforma da Previdência essa que não tira as regalias, tanto do presidente, como dos ministros, como dos políticos e de grande parte das Forças Armadas. A gente tem que entender que a gente precisa combater tudo isso de uma forma de comunicação com a sociedade, comunicando com a sociedade de alguma forma, tendo um polo de concentração, de construção dessas ideias. Essa ocupação que hoje está sendo feita aqui na UFRN, a gente espera que ela se alastre por todo o Estado e por todo o país, pois dessa forma a gente vai poder construir de forma horizontal, com diversas entidades estudantis e com diversos sindicatos, diversas formas de conversação com a sociedade e combater todas essas ações políticas que estão sendo feitas contra a população. Então, a ocupação, ela vem como uma forma de evitar a desmobilização que vai ter agora no final do semestre, pois estamos entrando agora num período de férias. Da mesma forma, a gente pede para que, nos nossos objetivos, que seja aprovado o indicativo de greve geral, pois se esses cortes não possibilitam que a universidade ela possa funcionar com suas atividades da maneira essencial que ela deva funcionar, então que ela pare agora e lute pelos seus direitos, pois a gente pede... A gente está tendo agora esse espaço de ocupação para poder desenvolver essas atividades junto com todo o corpo estudantil. Então, a gente chama todos os estudantes e entidades para que possam contribuir com essa ocupação. Então, nossos objetivos principais quanto à ocupação é a greve geral, sendo puxada principalmente, a gente pede o indicativo tanto da Adurne
como do Sinteste para estar puxando essa greve geral, e que essa greve geral não seja para poder viajar ou fazer outras atividades, e sim construir um processo de luta contra essas medidas políticas que estão sendo feitas contra a população. A gente é contra todo esse roubo dos cofres públicos, principalmente da educação. A gente é contra essas medidas que a reforma está impondo, sendo que essa política de austeridade, ela não é a única solução. A população precisa ouvir algo diferente do que o presidente está dizendo. Por que não está sendo falado nada sobre justamente a taxação sobre grandes fortunas? Por que isso não está sendo conversado? Quais são as outras formas que a gente pode combater tudo isso que a gente está propondo? Ou combater isso que eles estão propondo. E a gente convoca as outras instituições federais de ensino superior a adotarem essa tática de ocupação para poder construir todo esse movimento de forma uníssona e ter o apoio de demais entidades, tanto estudantis como sindicatos, e a gente ir até Brasília para poder combater o governo. Como a liderança indígena uma vez falou, infelizmente, o governo ele não está para proteger a população. A população é que tem que se proteger do governo. E eu venho aqui falar para vocês que a gente deve, sim, ocupar e resistir. Bom, e para compor a mesa diretiva, convidamos o presidente do Adurne Sindicato e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, professor Wellington Duarte. O secretário-geral do Sindipetro RN, Pedro Lúcio. Daniel Dantas Lemos, representando neste ato a Frente Brasil Popular. Por favor, podem ocupar aí os seus assentos. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Francisco Canidé de França, secretário adjunto de Estado dos Esportes. Júnior Souto, presidente estadual do PT-RN. Divanilton Pereira, presidente estadual do PCdoB-RN. Jorge Luiz Rocha da Câmara, secretário estadual de Planejamento. Maria do Rosário, presidente nacional da ATENS. Rosa Cavalcante, presidente da ATENS, UFRN. Esteve presente agora há pouco aqui no evento a governadora do estado, Fátima Bezerra, do PT. Agradecemos também a presença do vice-governador do estado, Antenor Roberto, do PCdoB. Registramos e agradecemos a presença de Márcia Mello, representando o mandato da deputada federal pelo PT, Natália Bonavides. Agradecemos também Francisco do PT, deputado estadual. Isolda Dantas, deputada estadual pelo PT. Registramos e agradecemos também a presença de Gisélia Rocha, do Sindicef-RN, Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Norte. Registramos e agradecemos a presença de Ana Luísa, coordenadora da Juventude, comprometida com a luta, e do coletivo Marias do RN. Registramos também a presença de Alex Gurgel, tesoureiro da OAB-RN. Carlos Araújo, presidente da Associação Juristas pela Democracia. Carla Tatiane, subsecretária da Mulher aqui no governo do Rio Grande do Norte.
Flauber Torquato, chefe de gabinete CEPLAN. Registramos e agradecemos a presença do pessoal da Kizomba, da União Juventude Socialista, UJS, Juventude da Articulação de Esquerda, a JAI, Juventude do PT, JPT. Agradecemos a presença do Grupo Levante, UMIS Natal, FUP, MST. Registramos e agradecemos também a presença do Movimento dos Policiais Antifascismo. Agradecemos também a presença de Jaciele Valentim, coordenadora do DCE, UFRN. Luanda Pedrita, presidente da APES. Jean Varela, coordenador regional da região metropolitana de Natal. Maria Clara, da UBS. Com a palavra agora, Daniel Lemos, que nesse ato representa a Frente Brasil Popular. Boa noite a todas e todos. É um privilégio, um prazer estar aqui de novo, depois de algum tempo, falando em nome da Frente Brasil Popular. E um privilégio estar aqui nesse evento com o governador Flávio Dino. Eu estava ali pensando no que falar em breves palavras para o Wellington não bater em mim. E me lembro que a gente sempre diz na luta popular, na luta social, que os nossos direitos eles não caem de árvores, mas eles são sempre resultados da luta do povo. Da nossa luta, nunca é de graça, nunca é dado. E a luta do povo brasileiro nesses dias tenebrosos de recrudescimento do fascismo ou de fascismos aqui no Brasil, tem um enclave de resistência no Nordeste. E, com certeza, ao lado da governadora Fátima Bezerra, o governador Flávio Dino é um grande representante dessa resistência, um representante que nos inspira a luta o tempo todo em defesa ou pelo resgate da democracia e em defesa dos nossos direitos. E eu estava pensando também que é muito interessante. Eu não vou usar aprove a Deus, porque aqui tem uma mesa cheia de comunistas, mas é muito curioso que calhou do governador Flávio Dino, ex-juiz federal, primeiro colocado no concurso que foi aprovado o juiz Sérgio Moro, está aqui neste dia, no dia em que a gente pode dizer assim, salve Glenn Greenwald. Salve Glenn Greenwald e o The Intercept, que estão revelando e expondo o ex-colega de toga do governador Flávio Dino naquilo que mais vil ele fez contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia, que todos nós somos filhos e filhas da luta de muitos comunistas, de muitos petistas, de muitos esquerdistas, de muitos democratas que lutaram para que a gente restabelecesse uma democracia que Delton Dallagnol e o messiânico juiz Sérgio Moro colocaram em risco com toda essa farsa que está sendo revelada pelo The Intercept. E eu queria muito ouvir o governador Flávio Dino hoje, no meio desse caldeirão em que a verdade parece estar finalmente sendo exposta. E como diz o outro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ouviremos agora o diretor do Sindipetro RN, Pedro Lúcio, secretário-geral do Sindipetro RN. Boa noite a todos e todas. Um pouco alto. Essa é mania de sindicalista, fala perto do microfone e fala alto demais. Eu queria saudar a todos e todas na figura do ilustre Flávio Dino, o governador que orgulha aqueles membros do PCdoB e todo o campo progressista pela gestão excelentíssima que vem fazendo
no Maranhão. Flávio, eu não conhecia você, eu conheci em 2016, quando depois de várias pautas bombas que o Congresso, de forma bastante irresponsável, visando o impedimento ilegal da presidenta Dilma, estava lançando, e o Brasil com muita dificuldade de voltar aos rumos do progresso, eu li uma matéria que o governo do estado do Maranhão tinha aumentado a arrecadação em 8%. O Brasil, um caos, e o estado do Maranhão mostrando, sendo um farol, né, já a partir daquele momento, para o resto do país. E aqui eu faço a referência ao nosso projeto, o projeto construído pela Adurne, a Frente Brasil Popular, o Sindipetro, que é a Trilha da Democracia, que começou também em 2015 e que tem cada vez mais mostrado a sua importância, a sua relevância, no sentido de ser um farol para aqueles que buscam a retomada mínima de um processo democrático, de diálogo, de conciliação, totalmente contrário ao que o governo Bolsonaro coloca para a gente, que é um processo violento, individualista, fascista, um projeto que aposta no confronto, né? Nesse momento, aqui a Trilha da Democracia serve como farol, e você hoje vai ser a luz desse farol para iluminar ou ajudar a gente a encontrar novamente o caminho para caminhar em direção à democracia. Para finalizar, eu queria fazer um registro dos perigos, dos riscos que são para o nosso estado, da saída da Petrobras do nosso estado. A gente tem enfrentado desde 2009, especialmente 2013 também, processos que estimulavam a saída da Petrobras do nosso estado, mas agora, a partir de 2016, nós temos isso de forma brutal, e agora, nesse ano, de forma ainda mais acirrada, e a saída da Petrobras do nosso estado significa a saída da principal empresa que movimenta a indústria do nosso estado. Cidades como Mossoró, a segunda maior cidade do nosso estado, Flávio, correm o risco de virarem cidade fantasma com a saída da Petrobras daqui, e a gente precisa colocar isso também, né, junto com a defesa da Previdência e da Seguridade Social Pública, junto com a defesa da educação pública de qualidade, a defesa também da Petrobras enquanto patrimônio construído pelos brasileiros para a retomada do nosso desenvolvimento. Muito obrigado, boa Trilha da Democracia para todos. Registramos e agradecemos a presença dos representantes da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Agradecemos também aos representantes do mandato do senador Jean Paul Prats, a Juliana Muniz e o Olavo Bueno Oliveira. Ouviremos agora o presidente do Adurne Sindicato e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, professor Wellington Duarte. Boa noite a todos e todas. Primeiro eu quero saudar a todos nós por estarmos aqui hoje, nesse dia chuvoso, coisa que nós não estamos acostumados, viu, Flávio? Nós nordestinos não estamos acostumados com quase 4 dias de chuva, quase 5 dias. 8 dias, né? Ninguém nem sabe mais quando começou. Então é uma situação que não é assim tão normal. E por isso que eu saúdo a todos e os que estão assistindo esse que eu considero um projeto bastante corajoso que foi feito pelo Adurne Sindicato. E nós, quando o produzimos, Flávio, porque naquele momento, no final de 2015, início de 2016, o Adurne Sindicato já alertava, e eu digo isso em quase todas as aberturas do Na Trilha da Democracia, naquela época o Adurne Sindicato já alertava para os perigos que nós estávamos correndo naquele momento. Infelizmente, o que nós dizíamos concretizou-se. Hoje nós vivemos um período de resistência, e tem que ser uma resistência em que vocês, nós, as universidades, as escolas, a intelectualidade, todos nós temos que estar irmanados na busca de devolver a esse país o ambiente democrático. E nós só vamos fazer isso com um amplo leque de forças democráticas, de todos os matizes ideológicos. O que nos interessa nesse momento é salvar o Brasil. Vocês estão vendo como se destrói um país em 3 anos. Não é apenas mudanças de rumos da política governamental, é destruição de um Estado e destruição maciça de uma sociedade. Então, nós estamos aqui hoje, e por isso que eu saúdo a todos nós, teimosamente acreditando na democracia.
Obviamente que nós temos muitas dificuldades, nós do campo sindical estamos atravessando talvez a maior crise já vivida por esse setor da sociedade, porque o ataque que o governo vem fazendo aos sindicatos, principalmente depois da medida provisória 873, que cassou arbitrariamente os recursos dos sindicatos, é enfraquecê-lo e destruí-lo definitivamente para evitar que ele seja um colchão protetor das diversas categorias e que não possa mais dar voz, como demos voz agora na greve geral que tivemos com muito sucesso na sexta-feira, embora as grandes redes de comunicação tenham tentado impedir a população de saber que estávamos nas ruas e que paramos esse país. Eu vou dizer, para encerrar, que felizmente esse projeto foi um sucesso. E nós estamos suspendendo esse projeto na trilha da democracia, portanto pode ser a última edição hoje, exatamente para que possamos reavaliar tudo o que está acontecendo nos recursos orçamentários dos sindicatos, para que posteriormente, caso nós possamos fazer isso, recuperemos o na trilha. Infelizmente, é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas nós temos limites de recursos, e o na trilha da democracia, que tem um custo envolvido bastante significativo, ele terá que ser repensado, ele terá que ser colocado carinhosamente num local para que nós possamos depois poder recuperá-lo. Mas de qualquer forma, não é o último, mas antes da suspensão, sendo o último, que bom que foi Flávio Dino que estivesse aqui para fazer essa, eu diria, uma roda de conversa conosco, para dialogar com todos nós. Então, Flávio, bem-vindo, e que tenhamos uma noite bastante produtiva e que saiamos daqui mais fortalecidos, defendendo a democracia e acreditando que esse país tem futuro. Obrigado. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva, e pedimos que o presidente do Aduna Sindicato permaneça aí, e convidamos aos demais a ocupar o lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Lembrando que durante a palestra, os presentes poderão encaminhar perguntas à mesa por escrito no cartão que receberam na entrada do evento. Daremos seguimento com a palestra A Defesa do Estado Democrático de Direito e a Reforma da Previdência, com o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Flávio Dino tem 50 anos, é advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Maranhão desde 1993. Possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e selecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília de 2002 a 2006. Na magistratura, Flávio Dino foi juiz federal por 12 anos. Exerceu os cargos de secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, e assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, STF. Em 2006, se filiou ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, após renunciar à magistratura e se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados. Eleito deputado federal como o quarto mais votado do Maranhão, se destacou como um dos principais nomes da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados. Nos 4 anos de mandato, foi eleito um dos parlamentares mais influentes do Brasil pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, e um dos melhores parlamentares do país pelo site Congresso em Foco. Com destaque conseguido em 2 anos como deputado federal, lançou-se candidato à Prefeitura de São Luís em 2008 e em 2010 disputou sua primeira eleição para governador. Nos 2 pleitos ficou em segundo lugar. Entre 2011 e 2014, Flávio Dino presidiu o Instituto Brasileiro de Turismo, ocasião em que a Embratur alcançou a marca anual recorde de 6 milhões de turistas estrangeiros.
Em 2014, ele disputou sua segunda eleição para o governo do Maranhão e saiu vitorioso, sendo eleito com 63,52% dos votos, derrotando um dos maiores clãs políticos da história do Estado, que dominava o cenário há mais de 50 anos. A partir daí, inicia uma série de políticas públicas estruturantes que trazem desenvolvimento, justiça social e oportunidade para todos, a exemplo dos programas Bolsa Escola, Escola Digna e o conjunto de ações do Plano Mais IDH, que atua nos 30 municípios mais pobres do estado, visando o aumento do índice de desenvolvimento urbano nessas cidades. Durante a crise política que se instalou no Brasil, após as eleições de 2014, Flávio Dino ficou conhecido nacionalmente como uma das maiores vozes em defesa da democracia e da harmonia e independência entre os poderes. Em 2018, foi eleito governador do Maranhão, derrotando novamente o grupo político coronelista. Temos a honra de receber nesse último, como o professor falou aí, pelo menos até algum tempo, na trilha da democracia, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Pessoal, eu não poderia começar já estou dizendo que é brilhante, né? Essa brilhante palestra que nós vamos escutar, sem registrar e render homenagem ao companheiro José Aquino, presidente do Sindicato dos Policiais Federais, falecido recentemente no dia 9 de junho. E eu peço 1 minuto de silêncio em homenagem a este grande batalhador. Em primeiro lugar, minhas saudações a todos e todas, companheiros e companheiras. É uma imensa alegria poder estar aqui nessa noite. Eu sou servidor público há 30 anos, exatamente 30 anos, como já foi revelado pelo mestre de cerimônias. Ele até foi generoso comigo, disse que eu tenho 50 anos, mas na verdade eu tenho 51, embora pareça ter bem menos. Mas já sou servidor público há 30 anos. E essa história surgiu aqui em Natal. A primeira vez que eu vim em Natal foi exatamente há 30 anos. Já vim muitas vezes. Nenhuma sob um dilúvio, que vocês disseram que está caindo, e eu acredito em tudo que vocês disseram. Mas eu vim aqui num congresso de Direito do Trabalho. Ali eu imagino que seja até hoje o centro de convenções na Via Costeira, é isso? Muito bem. E lá, então estudante de Direito, resolvi fazer um concurso que havia sido aberto para funcionário do Tribunal Regional do Trabalho. E foi esse o meu primeiro concurso, que eu decidi fazer aqui em Natal, fiz lá em São Luís, fui aprovado, e assim começou a minha trajetória ininterruptamente, tendo a alegria de, nesse momento, dizer que sou um servidor do povo brasileiro, tendo ocupado cargos nos 3 poderes, e até hoje não respondo a um único processo por corrupção, desvio, qualquer coisa desse tipo. E
venho partilhar com vocês uma mensagem de esperança acima de tudo, porque todos sabemos que vivemos uma quadra histórica muito desafiadora, muitos já falaram sobre isso, o próprio querido companheiro professor Wellington, ao falar das dificuldades de manutenção desse projeto, já em si mesmo enuncia, sublinha essas dificuldades às quais nós temos sido submetidos. Eu vou fazer uma abordagem desdobrada em 8 itens, 3 a título de diagnóstico e 5 a título de prognose, caminhos, o que fazer. Mas tranquilizo a todos, não sou a reencarnação de Fidel Castro, de modo que não falarei 8 horas ininterruptamente. Que eu falo 8 pontos, eu já vi alguém olhando para o relógio em desespero, mas adianto que eu sou um guardião do direito humano à alimentação. Então, de modo que serei breve em cada um desses tópicos, começando do primeiro. Como nós chegamos até aqui? Esse diagnóstico se desdobra em 3 pontos. O primeiro deles diz respeito à centralidade que a agenda da corrupção acabou ganhando no nosso país nos últimos anos. Mas uma agenda da corrupção manipulada e apropriada para a consecução de interesses políticos, partidários e ideológicos. Sobretudo, no sentido de ocultar todas as outras corrupções, inclusive a principal delas, que é a obscena desigualdade social que marca o Brasil. De repente, todos os problemas sociais, as dificuldades na expansão de políticas públicas, de serviços públicos, foram transformados sob a ótica dessa chave interpretativa hegemônica e às vezes até monopolista, segundo a qual o mundo e o Brasil se dividiria entre os corruptos vermelhos e os patriotas do outro lado, e essa dualidade que definiria todos os problemas nacionais. A agenda da corrupção, portanto, ela acabou sendo funcional para a obtenção de determinados resultados políticos. A segunda observação é o agravante da primeira. Essa apropriação e essa manipulação, sabemos agora, não se deu apenas em razão da atuação de forças políticas ou partidárias, mas para espanto geral, e claro, menos meu, porque por dever de ofício, acompanho e conheço profundamente a atuação dos meus ex-colegas, esta apropriação, esse desvio, essa manipulação da agenda da corrupção se deu, inclusive, por intermédio do próprio Poder Judiciário. Não majoritariamente óbvio, mas por intermédio daqueles que têm atuado em processos rumorosos, e desse conjunto destaco apenas um, que, a meu ver, é o mais emblemático de todos, embora não seja o único. Me refiro, obviamente, ao atípico, anômalo e agora escandaloso processo judicial que, de modo abusivo, determinou a perda da liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como se deu essa manipulação e essa apropriação da agenda da corrupção? Que explica como nós chegamos aqui nesta noite. Ela se deu por uma ausência. Nós tivemos, neste caso e em outros, uma atipicidade, um processo judicial sem juiz. Claro que sem juiz, na medida em que o juiz militava ao lado de um dos times, no caso a acusação, e hostilizava o outro time, ele pode ser chamado de tudo menos de juiz. Porque ontologicamente o que é o juiz? De onde ele extrai o coeficiente mínimo de legitimidade, na medida em que ele não é oriundo do voto popular, da soberania popular. É claro que é a legitimação pelo procedimento, é a legitimação pelo cuidado e pelo zelo das normas objetivamente postas na sociedade. O juiz, portanto, ou ele é terceiro suprapartes, acima das partes em um conflito, ou ele não é juiz. Nesse caso concreto, nós tivemos um juiz que, a pretexto de ser um militante da causa do combate à corrupção, na verdade, era um agente
de consecução de interesses políticos, partidários e ideológicos. Juiz não combina, não orienta, não aconselha. Juiz não pode chamar a defesa de qualquer acusado, qualquer que seja ele, de showzinho. O juiz não pode, ele próprio, programar a jogada e correr para fazer o gol. Todos sabemos disso. A sabedoria popular ensina isso. E as metáforas mais triviais que nós pudéssemos aqui fazer conduziriam a esta conclusão. O companheiro vice-governador antenou, o que nós tivemos é que o juiz disputou a partida do ABC contra um outro time. Não, é que eu não quero me meter em confusão regional. O outro time é de outro estado, porque senão eu vou brigar com alguém aqui. No ABC, com outro time qualquer, de outro canto. E esse juiz, vocês vão lá assistir a partida, assistem a partida, e quando termina, vocês descobrem que o juiz, por baixo da camisa de árbitro, tinha a camisa do time adversário, o ABC. Provavelmente nenhum cidadão potiguar, torcedor ou não do ABC, ia dizer que essa foi uma partida legítima. Quero, em relação a esse ponto, dizer a vocês que isto tem consequências, até atendendo à provocação que me foi feita na mesa. A principal consequência está no Código de Processo Penal. Letra expressa do Código desde 1941. Juiz que aconselha as partes, é isso que está escrito no Código, comete o vício ou é acometido do vício da suspeição. E o que diz o mesmo Código de Processo Penal? Que sentença proferida por juiz suspeito é nula. E nula, vejam vocês, desde o início. Porque quando começou todo esse episódio, nós temos visto uma série de debates curiosos. Um deles parte do próprio Sérgio Moro. Ele, ora diz que os diálogos existem e não tem nada demais, ora ele diz que os diálogos foram adulterados de duas uma, ou uma coisa ou outra. Essas contradições são típicas de acusados. Se o Sérgio Moro fosse juiz dele próprio, provavelmente ia decretar a sua própria prisão, o que me faz lembrar o conto alienista de Machado de Assis. O Sérgio Moro, no meio disto, faz veicular, e alguns outros juristas, a seguinte tese. Não, a sentença pode até ter sido fruto de um conluio, de uma combinação. Mas depois o Tribunal da Quarta Região confirmou. E depois, supostamente, o STJ confirmou e, portanto, sanou todos os vícios originariamente existentes. Ocorre, e faço questão de partilhar isso com vocês, essa crença técnica profunda, é que no sistema judiciário brasileiro há um monopólio de produção das provas na primeira instância da justiça, diferente até de outros sistemas processuais em outros países do mundo, em que se pode produzir provas em outro canto. No Brasil, se assenta a verdade dos fatos na primeira instância. Tem o Tribunal de Apelação, que pode revolver aquele conjunto probatório, e, inclusive, o STJ disse, aplicou a tal da súmula 7, que é um entendimento lá do STJ, e, inclusive, disse que não podia analisar as provas. Ora, quais provas? As provas colhidas de modo viciado pelo não juiz, que presidiu o processo. Então, é claro que nós estamos diante de um vício que se protrai no tempo, porque toda análise de qualquer instância judicial é praticada com este vício, em que as provas foram colhidas em uma conjuntura de anormalidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, e acho que seria, até a estas alturas, inesperado, que a consequência processual não fosse a declaração da nulidade desta e, eventualmente, de outras ações penais. Com uma observação necessária.
Não significa dizer que o ex-presidente Lula não vai ser julgado. É claro que ele vai ser julgado, e claro que deve ser julgado. Só que ele deve ser julgado de verdade, e não de fachada, que foi o que aconteceu nesse processo com esta mácula. É importante dizer isto, porque se ou quando o Supremo eventualmente anular o processo, haverá aquelas vozes apocalípticas que dirão que a impunidade venceu. Não, nós queremos que o presidente Lula seja julgado, mas seja julgado de verdade, e é o que deve acontecer. O processo anula, começa de novo, só que desta vez perante um juiz, e não alguém que combina o resultado da sua atuação, combina a denúncia, a sentença, as provas, a audiência, o ritmo de operações, por intermédio dessa invenção de Deus, que é o WhatsApp, Telegram, mas onde, de vez em quando, Satanás trama, como nós vimos agora neste caso. Meus companheiros e companheiras, o terceiro fator que conduziu a que nós chegássemos a essa conjuntura, o que tornou possível que a corrupção virasse a chave única de interpretação da realidade da noite para o dia, que nós tivéssemos perdido a batalha de sentidos em torno das ditas jornadas de junho de 2013, o que permitiu que um processo que era a olho nu, atípico, pudesse chegar ao seu final, ao seu termo, com a prisão do presidente Lula. Uma série de circunstâncias, mas sobretudo há um peso determinante da crise econômica e fiscal que se abateu sobre o nosso país. Por uma série de fatores, mas sobretudo o fim do chamado superciclo das commodities, de fato nós tivemos uma interrupção na trajetória de conquista de direitos já em 2012 e 2013. Houve uma frustração de expectativas, num certo sentido. Talvez um dia, na narrativa histórica, nós tenhamos tempo para analisar por que houve essa frustração de expectativas. O certo é que, objetivamente, tal ocorreu. E cindiu-se o pacto que havia permitido a transição da ditadura para a democracia política e que, inclusive, possibilitou a emergência daquilo que eu vou chamar simplesmente de lulismo. Esse pacto foi cindido, foi rompido. Nós perdemos apoio político e social, que fez com que, num quadro de dramático isolamento, nós tenhamos colhido 5 anos de derrotas em cima de derrota. Que nós poderíamos lembrar a reforma trabalhista, o teto de gastos, o escandaloso e inconstitucional impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o processo abusivo contra o ex-presidente Lula e outras lideranças, a sua prisão, a sua inelegibilidade e, claro, a vitória daquele cujo nome não deve ser pronunciado. Vocês vejam que aqui eu vou de Marx a Harry Potter, né? Com uma forte presença do cristianismo. Irmãos e irmãs, vejam vocês, o fascismo é filho direto do desespero. E é o fascismo que é a chave de interpretação do que está acontecendo no Brasil. Vocês vejam que os cânones da dita política tradicional parecem não valer. Eu fazia uns esqueminha desse de palestra e ficava com eles assim alguns meses. Hoje eu tenho que fazer um por semana. Porque a conjuntura ganhou um dinamismo tal que nem o pobre do Marx, quando escreveu no manifesto de que tudo que é sólido se desmancha no ar, poderia imaginar. Porque vejam, qual é o cânone da política tradicional para quem vence a eleição? Eu vi isto. Eu disputei 5 eleições, perdi 2, ganhei 3, está 3-2. Eu espero continuar com essas marcas assim.
O desempate veio agora em 2012, antes estava em 2018, estava 2-2. Aprendi com derrotas e vitórias e sempre o vi assim. Não, quem ganha eleição procura unir. O que é que o governo Bolsonaro tem procurado fazer? Exatamente o oposto. Não porque ele é descuidado, desastrado, porque é um projeto, é uma concepção liderada por esta figura novidadeira na vida política brasileira. A política brasileira já teve de tudo, mas é a primeira vez que nós temos um astrólogo guru governando o país. Nunca antes na história. Um senhor lá da Virgínia, com seu mentor chamado Steve Bannon. Tem muita rapaziada aqui, juventude de vários lados, né? Para usar um termo da juventude. Esse senhor está lá na Itália criando treta com o Papa Francisco. Para vocês verem onde vai a visão desse tipo de articulação internacional que determinou os rumos do jogo político no Brasil e explica o fato de, em uma só semana, o presidente da República demitir 2 generais. Vejam, 2 generais, que eu até procurei saber se eles tinham alguma presença, alguma atuação assim, do lado desse comunismo, que de repente virou tão forte, que eu nem sabia que ele tinha essa força toda. A única coisa que eu achei de esquerda dos generais é a posição do coração, que é do lado esquerdo, só isso. Ainda assim foram demitidos, os 2, o presidente do Correio e o secretário de governo, completando-se esta obra com a demissão grotesca de um quadro da burguesia brasileira, o presidente do BNDES, Joaquim Levy, que militou, não no PT, ou no PCdoB, ou qualquer outro partido do campo da esquerda, militou num antro comunista chamado Bradesco. Então, esse é o tipo de governo que nós temos. Demitiu Joaquim Levy de um modo vil, humilhante. Por que isto? Essa é a última observação à guisa de diagnóstico. Porque, de fato, nós estamos diante de um governo de extrema-direita, um governo que se orgulha disto, que realiza o ethos de extrema-direita assumidamente, e vejam, tem apoio popular como nunca a extrema-direita teve neste país. Esse é o ingrediente novo. Quem foi arrancar a faixa da Universidade Federal do Paraná, no dia daquela passeata, no domingo, não foram os filhos ou os netos, os primos, seja lá o que for. Foram pessoas como nós que aqui estamos, que nós convivemos na farmácia, na feira, no ponto de ônibus, na fila do pão. Foram essas pessoas que foram lá e urrando, numa espécie de ritual religioso, na ótica deles, claro, porque na verdade, um ritual antirreligioso, de profissão de fé no fascismo. Então, nós estamos diante de uma crise econômica fiscal muito aguda, que propiciou a emergência e a afirmação de um projeto de extrema-direita que é filho direto do desespero do povo com as suas próprias condições de vida. O direito penal do inimigo, falando por meus companheiros aqui da área jurídica, mas não só, o direito penal do inimigo é um elemento dessa estratégia. Típica, isso é de manual. Anteontem os judeus, ontem os subversivos, hoje esse tal desse comunismo que está em todo canto, de qualquer pensamento crítico. Qualquer jogador de futebol, na hora de comemorar o gol, toma determinada atitude, já vai um monte de hashtag contra o pobre coitado na internet.
movidos por uma poderosa teia de interesses não nacionais, exógenos, estrangeiros. O que fazer, amigos e amigas? Como disse, 3 de diagnóstico, 5 agora de prognose, de sugestão de caminhos. O primeiro ponto é que deriva de uma constatação. Não nos basta ter uma estratégia de resistência. Na verdade, nós precisamos ter uma estratégia de resistência, mas uma estratégia também prospectiva, afirmativa. O companheiro que fez alusão aqui, um dos estudantes, falou disso, né? Nós precisamos de uma estratégia mobilizadora. Tenho procurado exercer isso junto com outros tantos, entre os quais a querida governadora, a companheira Fátima, no âmbito dos governadores, de modo amplo. E eu sempre evoco o exemplo de políticos liberais. Acreditem, isso já existiu no Brasil, verdadeiramente liberais. O Tancredo Neves, governador de Minas, Franco Montoro, governador de São Paulo, Leonel Brizola, esse, claro, trabalhista de esquerda, governador do Rio de Janeiro, Iris Rezende, governador de Goiás na época, José Richa, governador do Paraná, e outros tantos. Eram governadores. Lideraram a campanha das diretas contra o governo militar e não se acovardaram. Então, nós não temos o direito de, por sermos governadores, adotarmos uma postura oportunista, dizendo assim: olha, eu sou governador e eu tenho que aqui mais ou menos modular as minhas posições para não expor o meu Estado perante o governo central. Em primeiro lugar, eu não tenho o direito, eu tenho o dever de manifestar o que eu penso. Em segundo lugar, eu não tenho medo de ditador algum, nenhum. Porque se eu tivesse medo de projeto de ditador, eu não servia para ser governador do Maranhão, governador do meu estado, ou de qualquer outro estado da federação. Então, eu sempre procuro, no meu espaço de atuação, vejam, específico, nós não temos um sindicato de governadores, nós não temos uma central sindical de governadores, nós temos um fórum, nele atuo, procurando dizer exatamente isto. Precisamos de uma estratégia de resistência, em honra, inclusive, ao povo do nosso Estado, como nesse caso da reforma da Previdência, e precisamos ter uma estratégia afirmativa. Esta é a premissa que confirma, que impele 5 pontos que eu gostaria de mencionar como centrais para essa estratégia. O primeiro deles é uma agenda de defesa da soberania nacional. Hoje, tem já uns 2 anos que eu sou honrado todos os dias com campanhas de robôs e afins contra mim na internet, achando que eu vou desistir. Ora, se eu vou chegar para São Pedro, vou dizer: São Pedro, eu sou aquele que derrotou o Sarney 2 vezes, para garantir meu lugar no céu, eu vou ter medo dessa turma aí? Não tem condição, minha gente, não tem condição. Eles fazem um bando de hashtag fake news, a de hoje foi assim. Eu recebo, como qualquer governador recebe, delegações de vários países, embaixadores, empresários, representantes de governo. E nós aqui, tenho certeza que é o caso do Rio Grande do Norte, eu fui recebido aqui, quase que eu não vou embora, só porque fui muito bem recebido desde a hora que eu botei o pé aqui. E a gente, como gosta também de receber bem, a gente bota a bandeira do país, junto com a bandeira do Maranhão, do Brasil, a gente bota a bandeira do país. Hoje na internet é assim: Flávio Dino, comunista. Eles acham que é ofensa, eu acho que é uma honra. Porque eu estou em ótima companhia. Tirou a bandeira do Brasil e botou a bandeira do comunismo. Aí eu digo: bom, aí nós respondemos: está aqui, vocês querem foto com a bandeira de Israel? Está aqui para vocês. Vocês querem da França? Está aqui, de Portugal, enfim, de Israel, de vários países. Botamos tudo lá na internet. É porque nesse dia eu recebi uma autoridade da China, e estava a bandeira da China, e eles, como olharam a bandeira do Japão e acharam que aquela bola vermelha, que é o sol, era o negócio do comunismo, imagina da China. Aí mesmo é que eles embaralharam tudo e acharam que era esse negócio desse comunismo aí pelo meio.
Eles foram para a internet com isto. Todos os dias é uma confusão. Para quê? Para dizer que nós somos antipatriotas. Vejam vocês, eu nunca bati continência para a bandeira dos Estados Unidos e nem vou bater. Então, e luto todos os dias para não entregar as riquezas nacionais para empresas estrangeiras, como tem feito. Então, querem disputar patriotismo? Entre o patriotismo fariseu, de quem se cobre de verde e amarelo e vende o país, eu prefiro o meu patriotismo popular, que defende os mais pobres e a classe trabalhadora todos os dias. Isso que é ser patriota, isso que é defender o Brasil. Se ajoelham para a bandeira, choram com o hino, com a bandeira e odeiam o povo brasileiro. Essa é a realidade. Vivem sonhando que vão transformar o Brasil em Miami. Outro dia tacaram até a pobre da Estátua da Liberdade e botaram em Miami. Numa dessas publicações, a bichinha saiu andando de Nova York para Miami, coitada. E querem dizer que isso é que é patriotismo, minha gente. Então nós precisamos, por isto também, mas não só, ter uma agenda forte de defesa da soberania nacional, que abrange itens, e aqui eu já caminho para o final, porque eu tenho esperança de no final ser aplaudido, então não vou abusar de ninguém. Política externa. Nem a ditadura militar praticou uma política externa tão subserviente como essa que nós estamos vendo. Avessa, inclusive, às tradições centenárias da Casa de Rio Branco, aquele majestoso prédio na esplanada dos ministérios, coberto de honra por gerações e gerações de diplomatas, hoje está submetido a uma política subalterna, ao ponto do ridículo de mandarem 2 caminhonetes vazias para a fronteira da Venezuela para fazer foto e mostrar para Donald Trump, minha gente. Se pelo menos tivesse uma farinha d'água do Maranhão lá, aí pelo menos era alguma coisa bonita. Mas botaram 2 caminhonetes para dizer que estava ajudando o presidente autoproclamado da Venezuela para poder se aparecer, como diz o povo, lá para o imperialismo, para o chefe do imperialismo. Acho que mandaram no mesmo dia, acho que por WhatsApp. Mandaram, olha aqui, nós estamos ajudando a dar o golpe na Venezuela, mandamos 2 caçambas. Aí quando falaram, não, vamos mandar os soldados, não sei o quê, os generais sabiamente disseram, não, aí já não dá para a gente. Graças a Deus. Agenda de soberania nacional, portanto, política externa, defesa dos recursos naturais e minerais do Brasil, soberania energética fortemente ameaçada pelas gravíssimas restrições chamadas eufemisticamente de desinvestimento no âmbito da Petrobras e outras empresas, proteção das instituições do desenvolvimento, a exemplo do BNDES, da Receita Federal, e, sobretudo, do sistema de educação, ciência e tecnologia, que é um patrimônio duramente conquistado pelo povo brasileiro. Patrimônio esse tão forte e tão central que se tornou palco de uma dimensão conflituosa, tão evidente quanto a escolha dos 2 ministros, chamemos assim porque somos pessoas gentis, da educação, confrontada com suas declarações desastradas e desinformadas sobre o que são as universidades brasileiras e o que é a atividade dos meus colegas professores, professoras e também estudantes, funcionários das universidades e do sistema educacional como um todo. Agenda de produção, emprego, trabalho, agenda de investimento público, reforma tributária, que esta, de fato, é a reforma central, porque altera o perfil de distribuição da riqueza e da renda no Brasil. Essa reforma da Previdência, supostamente é para gerar, cada hora tem um número mágico, chutar é de graça. Então é 800 milhões para cá, 1 trilhão para acolá.
O que nós sabemos é que o nosso país é um dos poucos do mundo onde não há imposto sobre lucros e dividendos. E existiu, já existiu no Brasil, não se trata de criar imposto novo, existiu até 1995. Somente a volta, a repristinação, o resgate dessa tributação sobre as rendas do capital e não sobre as rendas do trabalho, nos traria 50 bilhões ano. Vezes 10, já que são 10 anos, a métrica, só aí dá 500 bilhões. O cidadão aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, em Pau dos Ferros, comprou uma moto, ele paga IPVA. Nós temos uma frota enorme de helicóptero que não paga IPVA, lancha. Aí eu fico me perguntando, mas não é veículo? É, né? Carrega um cara de um lado para o outro. Não é automotor? É, mas não paga IPVA. O cidadão da moto paga. E o cidadão que tem um helicóptero não paga. São temas, e eu poderia falar de mais 4 ou 5 aqui, que mostram o quanto seria justo socialmente nós buscarmos algo atinente à reforma tributária. E apenas para não dizer que não mencionei, a temática das reservas internacionais. Enquanto o povo brasileiro sofre, nós temos 380 bilhões de dólares depositados no Tesouro Americano, num patamar que, inclusive, as métricas e os parâmetros do próprio FMI consideram excessivos. E que, portanto, por alguma maneira, que eu não vou aqui dissertar, poderiam ser utilizadas para retomada de investimentos e desenvolvimento do Brasil. O terceiro conjunto desse programa que eu estou delimitando, soberania nacional em primeiro lugar, produção, emprego e trabalho em segundo, direitos e políticas sociais, educação, novo Fundeb, gás de cozinha, as questões que dizem respeito ao nosso povo, que não consegue cozinhar mais, a não ser com lenha, em razão de decisões políticas que fizeram com que uma certa política de preço fosse adotada. Em quarto lugar, a defesa da democracia, porque o bolsonarismo é extremista e sectário. Ele foi constituído assim, ele é assim e sempre será assim. Com um risco, a meu ver, evidente. Não uma probabilidade, mas uma possibilidade. Nós não temos o direito de descartar que isso resulte em tentativas de ruptura do Estado Democrático de Direito, do Pacto Constitucional de 88. Numa noite similar como esta que nós estamos aqui vivendo, pessoas semelhantes a nós, em algum momento de março de 1964, disseram assim: não, a democracia no Brasil é muito sólida. Nós temos a tradição legalista das Forças Armadas, não sei onde inventaram isto no Brasil. Então a democracia está consolidada. Em 15 dias, outras coisas bem diferentes aconteceram. Não sou catastrofista, eu não acho que isso vai acontecer inevitavelmente. Mas acho que é dever nessa noite dizer a vocês que a defesa da democracia contra o bolsonarismo, o extremismo e o sectarismo pode resultar até em atitudes mais contundentes e incisivas contra aquilo que nós chamamos de ordem democrática. E quem disse isso? Ele próprio. Anteontem, disse que tinha que armar o povo. Vocês viram isso? Armar o povo, porque poderia ser necessário. Poderia ser necessário contra quem? Contra invasores estrangeiros? Não, contra nós. Claro, não é a doutrina da segurança nacional e do inimigo interno, tão praticada e difundida alguns anos atrás, de modo que o quarto item que eu gostaria de dizer, quarto e penúltimo, é este, atinente à pauta da democracia. E, finalmente, quero homenagear Paulo Freire, por motivos óbvios. Eu fui dar uma palestra
num evento sobre o Brasil em Londres, na London School. E era um debate sobre segurança pública. Me perguntaram se eu pudesse ter uma medida a favor da segurança pública, contra a violência, qual seria essa medida? Bom, só uma. Escola em tempo integral foi a minha resposta. Escola em tempo integral é a principal medida contra a violência. E claro, não poderia vir ao Rio Grande do Norte sem homenagear esse educador tão vilipendiado e tão agredido por falar de coisas boas, belas, de justiça, de fraternidade. E finalizo lembrando um texto do Paulo Freire, chamado Do Direito e do Dever de Mudar o Mundo. Um dos últimos textos que ele escreveu. A última frase desse documento, desse artigo, ele fala da marcha esperançosa daqueles que têm certeza que vão mudar o mundo. A minha última observação é esta. Sem esperança e fé, não existe luta política. E por isso, além do mapa do caminho, além das estratégias, das táticas, do programa, nós precisamos realimentar a nossa conexão com os mais pobres deste país. Conexão não em palavras, conexão de sentimento, de coração para coração. E foi isso que nós perdemos. Os anos de poder e de governo, às vezes, produzem isto. Que nós percamos a dimensão daquilo que é o principal, o nosso tesouro. E o nosso tesouro continua o mesmo. É o respeito dos mais pobres, o reconhecimento por parte dos que menos têm, que nós os representamos no jogo institucional. Essa é a minha conclamação. E veja o que eu sei dizer a palavra, conclamação. Essa é a minha conclamação. Não deixamos de integrar a marcha esperançosa dos que sabem que vão mudar o mundo. Muito obrigado, viva o Brasil! Muito obrigado. A primeira pergunta que eu faço é de que hora sai o voo? Como eu disse a vocês, não é uma ameaça, mas é só amanhã de manhã. Então... eu tô perguntando... É uma ameaça ao auditório, Eu estou perguntando porque a quantidade de perguntas que eu recebi aqui, infelizmente a gente tem que fechar às 22 horas, né? Bora, vamos lá. Mas vamos embora. Chegou mais... Está produzindo. Como eu sou uma pessoa muito democrática, todo mundo sabe que eu sou bastante democrático, eu agrupei aqui as perguntas, Flávio, para ficar mais fácil para você responder. Obrigado, Viana. Vocês já tinham visto aqui na trilha pela democracia uma mesa tão pesada? Já tão pesada como a nossa? Já. Aqui está dando uns 500 quilos de luta política. Não, tem mais. Bom, esse primeiro bloco aqui são observações. Por exemplo, falar sobre Alcântara, né? Eu vou anotando aqui depois. Isso, falar sobre esse primeiro bloco. Falar sobre Alcântara, falar sobre o consórcio de governadores, né? Pergunta se você vai ser candidato ao Senado. Ao Senado. A pergunta é ao Senado, né? Fica subentendido, né? Fala sobre a questão dos médicos cubanos, que surgiu uma notícia recente sobre a possibilidade do retorno deles. E tem a pergunta sobre presidência. E uma provocação para todos nós. A independência do Nordeste não seria a solução? Então esse primeiro bloco é mais... Bom, primeiro sobre a questão do Mais Médicos. Foi notícia que saiu hoje na Folha. Vocês sabem que nós constituímos o consórcio de governadores do Nordeste, e um dos programas prioritários que nós escolhemos foi exatamente tentar reativar o programa em parceria com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, porque vocês sabem que há um vazio assistencial dramático, sobretudo nas comunidades
mais desassistidas historicamente, quilombolas, aldeias indígenas, periferias de grandes cidades, que encontraram mais médicos no caminho para a assistência à saúde. É evidente que a independência do Nordeste ela é bonita como conceito poético, mas apenas nisso, e aproveito para convidar todos vocês a conhecer o São João do Maranhão e conhecer o nosso estado, indo dos Lençóis Maranhenses até São Luís, Bumba Meu Boi e tal, claro. O consórcio de governadores cumpre hoje esse duplo papel, uma instância de elaboração política, de estratégia, de discurso, etc., mas também de ideias administrativas, de cooperação como essa e outras na área de segurança pública e em outras áreas. Sobre Alcântara, o que eu tenho sublinhado é que não pode haver nenhum tipo de perda da soberania brasileira. Nós precisamos retomar o programa aeroespacial próprio, que foi interrompido em 2003, e que nós precisamos de proteger as comunidades tradicionais. A base já existe, porém, vocês têm essa vivência aqui de base, inclusive, que na verdade a de vocês é anterior à nossa, é bem anterior, e nós precisamos, de fato, proteger as comunidades tradicionais desse processo que supostamente vai acontecer no nosso estado. E, finalmente, essa questão de 2022, bem sumariamente, o que eu tenho sublinhado de modo bem nítido é a busca da união do nosso campo nacional e popular. Isso é o elemento principal, porque eu não imagino que nós possamos apresentar um programa para o Brasil sem unir as duas vertentes principais da esquerda brasileira, de um lado o trabalhismo e de outro lado o lulismo. Acho que são as duas correntes mais fortemente implantadas no coração do povo brasileiro há algumas décadas, quase um século, e imagino que a minha contribuição nesse momento é a busca da união, da unidade, desde as eleições municipais, até a gente poder debater esse quadro de 2022, em que eu posso ser candidato a tudo, inclusive a nada, dependendo da conjuntura que se colocar, porque, como disse, disputar eleições não é um projeto, é uma circunstância que você pode disputar ou não, e dependendo da conjuntura que se colocar. Mas o mais importante tem sido isso, tenho participado de vários fóruns, agora mesmo estamos finalizando um artigo que vamos lançar sobre essa temática da liberdade ao ex-presidente Lula, com várias lideranças do PT, de outros partidos, buscando exatamente e semeando condições para um diálogo amplo entre as forças progressistas do Brasil. Ok. Essa sua última pergunta, aliás, sua última resposta já respondeu a esse conjunto de perguntas. Mas aí eu vou fazer uma provocação. Qual é a grande dificuldade de fazer essa frente ampla? A grande dificuldade, em primeiro lugar, é que porque há pessoas que não acreditam nela, né, e acreditam numa perspectiva exclusivista, de que sozinhos vão conseguir resolver tudo. É como se fosse um time de futebol de 11 jogadores e tem um monte de candidato a camisa 10 que acha que sozinho é o craque, é o maior, e aí a Argentina perdeu da Colômbia, quer dizer, mesmo tendo Messi. Então eu não disputo o título de Messi. Eu acho que ter o Messi sozinho não resolve o nosso problema, que acaba perdendo de novo. Então acho que meu empenho tem sido nesse sentido, de mostrar que nós precisamos ter, de fato, essa perspectiva frentista de união, para que a gente seja respeitoso com o povo que está sofrendo tanto com os retrocessos sociais que nós vivemos. Ok. Nesse segundo bloco... Ele disse que tem um monte de perguntas sobre candidatura. Eu quero dizer que eu acho o Senado lindo, mas não é bonito, né? Vocês já viram o prédio, claro que todo mundo já viu na televisão e também ao vivo. É um prédio muito bonito. Mas realmente, assim, hoje o que me encanta é governar o Estado e inaugurar uma escola por dia. E isso realmente é o que me seduz, que me comove, como nós temos feito. Hoje, e eu vou dizer para vocês o seguinte, isso me faz imensamente feliz. Hoje eu não pude inaugurar a Escola Sotero dos Reis, em São Luís. O secretário de Educação inaugurou. Mas eu morava ali perto dessa escola. Uma escola destruída, degradada. E hoje é uma escola linda, de fato digna, decente. Aquilo me comoveu de um jeito que eu digo, bom, isso aqui basta para mim. Que eu sei que hoje eu cumpri, botei meu tijolinho para a mudança do mundo. Então, nós, e nos últimos
30 dias, inauguramos 23 escolas. E isso, de fato, é o mais importante. Cada escola que nós inauguramos são histórias que a gente muda, e conto duas para vocês, muito rapidamente. Uma de um menininho de 8 anos que disse assim: governador, eu quero dormir aqui. Aí eu disse: por quê? Ele disse que é o prédio mais lindo que eu já vi na minha vida, é essa escola. Isso, minha gente, me digam. Eu e o Wellington não temos condições de subir o Everest. Não temos condição, 8.848 metros. Inaugurar, não dá não, homem. Não vá, pelo amor de Deus, não vá, porque daqui a pouco a gente está gritando, não sei o que, Wellington, presente, não é bom não. Não é bom não. Não vá, pelo amor de Deus, não faça isso. Inaugurar essa escola é o meu Everest. E outra, de uma professora com 32 anos que veio tirar uma selfie comigo. Eu sou do tempo do retrato, mas agora é selfie. Ela veio tirar uma selfie comigo, e com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse: governador, eu sou filho de uma lavadeira, minha mãe estudou, lavou roupa dia e noite, para eu poder me formar na Universidade Federal do Piauí. E eu nunca tive coragem de mandar para minha mãe uma foto minha dando aula, porque ela dava aula num barraco, minha gente, taipa, barro, palha. O banheiro era uma lona azul no quintal. Ela disse: eu não podia mandar uma foto porque minha mãe ia achar que o esforço dela não tinha valido a pena. Agora eu vou mostrar para minha mãe que eu sou professor, ensino numa escola digna e valeu a pena o esforço dela. Me digam se isso não é mais bonito do que qualquer eleição. É claro que é mais bonito do que qualquer eleição, porque tem o sabor da eternidade, é para sempre. Negócio de fazer obra de concreto é bonito. Tem governante que adora uma placa na parede. Eu sou daqueles que acredito que eterno mesmo não é concreto, não é asfalto, é mudar a gente, tem sabor de eternidade. E por isso mesmo eu me dedico tanto a isso, dia e noite. Então essa é a minha obstinação. Essa semana vamos inaugurar mais 3 escolas, se vocês quiserem acompanhar. Nesse segundo bloco, vamos falar do STF, né? E as perguntas, elas versam sobre o papel que o STF tem nesse momento, se ele vai ser protagonista ou continuar sendo um elemento secundário, e se esse julgamento que foi colocado na geladeira por Toffoli tem alguma possibilidade do presidente Lula conseguir ser libertada. A segunda pergunta é com relação ao posicionamento dos governadores com relação à proposta da nova previdência do Bolsonaro. Nós tivemos uma greve exitosa, agora, dia 14, né? E há aquele burburinho, né? Assina uma carta, tem uma carta, não assinei, assina, não assina. Então, qual é a efetiva posição dos governadores? Evidentemente que eu sei que tem vários interesses nesse momento. E tem uma pergunta assim, sobre o estado do Maranhão, especificamente. Como é que você está conseguindo governar com tão poucos recursos nessa crise econômica e financeira nos últimos anos, especificamente com relação ao sistema de saúde e com relação à própria Universidade Federal, se tem parceria lá com instituições de pesquisa? Bom, em primeiro lugar, quando eu tive a alegria de receber a governadora Fátima, lá no Maranhão, numa reunião de governadores do Nordeste, e ela foi no meu gabinete e encontrou um monte de vários santos. Nossa Senhora, tinha umas 4. E aí ela me perguntou: Flávio, tu é católico? Eu disse: católico apostólico romano, devoto de São Francisco de Assis e fã do Papa Francisco. Sou filho direto da teologia da libertação, onde eu aprendi tudo aquilo que eu sei da vida. Lendo os textos de Medellín e de Puebla. Muito bem. Eu olhei, eu disse: mas Fátima, eu vou te confessar uma coisa. O meu santo mesmo, que é meu chapa, meu brother, é São Francisco de Assis. Mas aí tinha vários outros, né? Aí ela perguntou: Flávio, mas por que tem esses outros aqui? Eu digo: amiga, é porque eles foram se somando. Veio a crise, eu já botei mais uns 2. Aí veio o impeachment, eu botei mais uns 4. E os meus amigos começaram a saber disso, e agora toda semana eu recebo um. Semana passada eu recebi um que eu não conhecia, um santo.
Aí um padre que me deu, eu disse, padre, esse santo eu não conheço direito. Ele disse, Flávio, esse que é o bom, porque ele não está muito ocupado. O pessoal não conhece direito, então tu vai nele, porque ele está lá te esperando. E aí a Fátima me visitou, aí eu dei para ela uma Nossa Senhora Aparecida. Eu disse para ela, Fátima, leva para ti. Aí ela disse, Flávio, que alegria. E tudo, eu disse, Fátima, e essa aqui é treinada, passou 4 anos comigo, já está capacitada nesse negócio, não se intimida com qualquer coisa. Hoje eu entro no gabinete da Fátima, quem está lá? A Nossa Senhora Aparecida. Por que eu conto essa história para vocês? Porque o primeiro elemento de quem quer transformar uma realidade é de fato um elemento subjetivo. Nós somos de outro cânone teórico, nós, que eu digo assim, nós da academia, nós da esquerda, de muito racionalismo, isso atrapalha. É preciso ter muita energia subjetiva para poder enfrentar essa dificuldade. Então, o primeiro ponto que eu diria é assim, a gente nunca cumpriu aquilo que diziam que a gente tinha que fazer. Então tem que cortar gasto. Não teve uma única área que eu tenha cortado gasto. Todas eu expandi, todas. Qualquer uma que vocês quiserem. Penitenciária de Pedrinhas, vocês sabem que era uma das referências de problemas no país. Nós aumentamos lá os investimentos, os gastos, as despesas de 220 milhões para 350 milhões. Aumentei o número de policiais, aumentei o número de viaturas, escolas já mencionei, abri 8 grandes hospitais regionais, cada um a um custo médio de 4 milhões por mês, então 8 vezes 4 dá 32, vezes 12, só aí deu 400 milhões a mais de custeio na saúde. Há método nisto tudo, mas há sobretudo fé. Fé. E esta conjugação de método gerencial, o que eu chamo de método gerencial? É uma administração muito centralizada na minha mão, claro, que permite com que eu controle ferreamente as despesas e com isso consiga focar o que é prioritário em cada conjuntura, consiga saber o que dever e para quem em cada momento, porque é claro que a gente deve, óbvio, eu não vou aqui, seria desrespeitoso da minha parte dizer a vocês que eu não estou cheio de dívidas. Estamos cheios de dívidas, como todos os governos do país. Mas estamos funcionando. Quando eu cheguei, o Maranhão tinha 5 restaurantes populares, agora nós inauguramos o 29º restaurante popular estadual numa rede de segurança alimentar no Maranhão. Nós servimos 1 milhão de refeições por mês nos nossos restaurantes populares. Hoje. E estamos sobrevivendo a isto. É claro que nós precisamos que a economia volte a crescer. Mas gostaria de deixar essa mensagem. Nós não podemos nos curvar diante das dificuldades. Porque se a gente se curva, se a gente acha que elas são invencíveis, se a gente adere aos manuais, aquilo que dizem para a gente que é o certo, a gente não muda nada. E quando a gente vê, a gente é um governante como outro qualquer. Então você tem que ter ousadia o tempo todo, caminhar no limite ali, o tempo inteiro, na beira do precipício. Só não pode cair no danado, porque se cai, aí fica ruim demais. Então eu vou ali caminhando com ele, olhando para ele, mas graças a Deus não caí, estou aqui já no 5º ano do mandato e com esse receituário. É evidente que seria uma digressão muito longa, mas basicamente eu gostaria de destacar isso. E resignação. A segredo de um bom governo é ser irresignado. Esse é uma premissa, eu diria. Sobre a questão da Previdência. Vocês viram a confusão semana passada, soltaram uma carta com 25 assinaturas, entre as quais não estava a minha, nem a do governador da Bahia. Eu havia dito expressamente que eu não assinava. Soltaram, foi até para o Jornal Nacional, o pessoal achando que estava me constrangendo. Eu tomei, foi para um elogio. Disseram que o governador do Maranhão não assinou. Eu digo, estão me ajudando muito. Aí disseram que não assinou. Aí eu
fui questionar os meus colegas, governadores não só do Nordeste, mas sobretudo do Nordeste. E descobri que não tinha 25 assinaturas coisa nenhuma, inclusive a própria governadora do Rio Grande do Norte seria uma das supostas signatárias e foi a primeira a ir para a internet e dizer, não, eu não assinei, e nós descobrimos que as 25 assinaturas, na verdade, eram 11, 12 assinaturas, e foram colocando lá de acordo com interesses de várias naturezas, vamos chamar assim. No momento presente, qual é a nossa avaliação? A reforma da Previdência, quando o Bolsonaro anunciou, Paulo Guedes anunciou, nós fomos os primeiros no documento chamado Carta de São Luís, que foi feita, obviamente, em São Luís. Nós, os 9 governadores do Nordeste, dizendo, olha, não dá sequer para dialogar com uma proposta que tem tais e tais itens que são conhecidos de todos e destacavam nesse conjunto a chamada capitalização, que nada mais é do que a capitalização dos bancos e a descapitalização e crise terminal da Previdência Pública. Olha, com esse tipo de coisa, realmente não é possível sequer qualquer tipo de diálogo. O relator apresentou o seu parecer na semana passada, aliás, nesta semana, eu não lembro mais que dia hoje é segunda, né? Foi semana passada, e retirando algum desses itens, inclusive a tal da capitalização. Criou condições para um debate. Nós estamos exatamente neste momento, falando do ponto de vista dos governadores, em que aí nós, de modo geral, vamos fazer uma reunião, seria até amanhã, mas não vai ser mais, será na próxima semana, com o relator para discutir temas acerca da reforma da Previdência. Eu sei que meus companheiros e companheiras de luta social, do movimento social, diriam assim, não, tem que rejeitar a reforma da Previdência, tem que fazer antes a reforma tributária, por exemplo, por hipótese. O problema é que não é, no nosso caso, é uma escolha, porque a agenda não é ditada por nós, a agenda está lá no Congresso. Independentemente da minha vontade ou da vontade de outro, a agenda está lá. E nós estamos procurando, no diálogo possível, evitar violações a direitos sociais fundamentais de segmentos vulneráveis e enfrentar o debate público sobre esses pontos. Inclusive, a meu ver, com algumas perspectivas interessantes. Por exemplo, a ampliação da tributação dos bancos, que nós sustentamos desde o início, e que foi contemplada, ainda que timidamente, nessa proposta que o relator apresentou. De modo que acho que nós estamos num momento assim de intervalo do jogo. Acabou o primeiro tempo, vai começar o segundo tempo agora, que é o momento das votações. Em relação ao Supremo, como disse aqui, eu acredito que não há outro caminho ao Supremo que não anular o processo do ex-presidente Lula e determinar que ele recomece. Essa é a minha... Não é o meu desejo, é a minha avaliação, é o que eu acho que vai acontecer. Eu acredito firmemente nisso. Até por uma questão de formação de opinião na comunidade dos pares, né? Nós temos uma comunidade jurídica no país e fora do Brasil. E eu ainda não encontrei um para dizer que isso é um processo justo, aquilo que aconteceu em relação ao ex-presidente Lula, de modo que eu acredito que essa é a tendência mais forte em relação ao Supremo. Como toda instituição do Estado, é claro que toda instituição do Estado e da sociedade, é claro que é um território em disputa, mas acredito que esse deve ser o desfecho. Eu acredito firmemente que os atos praticados pelo juiz Sérgio Moro serão declarados nulos pelo Supremo, é a minha avaliação. Só uma última pergunta. O que é que você acha sobre esse vazamento do Intercept? Qual é o papel do Intercept agora, neste momento, nessa quadra política? A pergunta é importante porque permite que nós enfrentemos, inclusive, uma tese que tem sido veiculada esses dias, segundo a qual as provas são ilícitas. Elas são ilícitas para acusar alguém, mas não são ilícitas para defender a liberdade de alguém. Quem disse isso? O Supremo, não fui eu. O Supremo que disse isso. E vejam, para vocês verem as ironias da história, vocês sabem como morreu o inventor da guilhotina, né? Guilhotinado. Nas tais das 10 medidas que o Dallagnol e o Moro defendiam, tinha previsão de que as provas ilícitas poderiam ser usadas, inclusive, para acusar alguém. Então, eles seriam guilhotinados agora, porque as provas ilícitas seriam utilizadas para puni-los.
as provas supostamente ilícitas. Por que eu digo supostamente? Porque é necessário provar. Eu achei muito engraçado esse hacker que invadiu, e o que o hacker se apresenta, né? Ele diz: oi, boa noite, eu sou o hacker. Daqui a pouco ele vai andar com um crachá, hacker, né? Então, é evidente que tem algo muito estranho nisso, e isso tem que ser provado. Você não pode alegar que foi um hacker. Porque, vejam, são conversas que deixaram registro. Um dos membros do grupo não pode ter salvo isso e entregue? Claro, acontece demais, não acontece não? Acontece. Ou um assessor de um procurador, assessora de um procurador, estagiário de um procurador, um daqueles jornalistas, a esposa, ou o marido, ou o irmão de uma das pessoas que teve acesso ao celular. Tudo isso é possível. Sabe por que é possível? Porque acontece. Quantas e quantas conversas que as pessoas imaginavam que estavam no escurinho do cinema acabaram reveladas em público. E não foi ação de hacker nem de espionagem. Foi uma dessas coisas que acontecem nesse mundo em que se partilha tão fortemente a privacidade, às vezes até a intimidade, por intermédio desses meios virtuais. Então, a ação de hacker teria que ser provada, materializada, para, de fato, a prova ser tida como ilícita. Mas, uma vez, vamos imaginar que as provas sejam ilícitas. Ainda assim, elas podem ser utilizadas pela defesa do ex-presidente Lula, porque se destinam a restaurar a sua liberdade. O Supremo decidiu isso aplicando o princípio da proporcionalidade, considerando que, quando se trata da liberdade, é um valor que está tão acima, com tal nota de primazia, que até mesmo é possível a utilização de provas tidas como ilícitas. De modo que o debate, portanto, deve continuar. Não adianta essa linha de dizer é tudo ilícito, vamos fechar, banir, punir, expulsar do território nacional. Isso, no meu dicionário e na minha gramática, se chama puramente desespero. É gente acostumado a viver numa redoma e se acha intocável. De fato, esse negócio de ser chamado de mito, de super-homem, não sei de quê, tem esse grave problema. As pessoas acreditam. Elas acreditam nisto e daqui a pouco se acham intocáveis. E aí, de repente, vem a danada da criptonita, não é esse o nome do negócio? E o super-homem murcha no meio da rua e fica zangado. Então, o Intercept é a criptonita do ex-super-homem. Né? Basicamente é isso. Eu prometi a vocês muitas citações, vocês viram, né? Harry Potter, Super-Homem, Marx. Pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de convidar e solicitar aos professores aqui presentes que preencham o nosso documento autorizando o débito em conta, porque isso foi imposto por Bolsonaro com relação ao nosso sindicato, está ali na banquinha, e os que não fizerem isso hoje podem passar lá no sindicato de 8 às 12, de 14 às 18, para fazer esse preenchimento do formulário, ok? Pessoal, eu quero agradecer muito a todos vocês, muito obrigado, viva o Rio Grande do Norte, viva o Brasil! Bom, agradecemos a exposição do governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, e em nome da diretoria do Adurne Sindicato, do Sindipetro RN da Frente Brasil Popular, declaramos encerrado este evento.